Meus amigos, diretamente da Venezuela do Sul, Caracas do Sul, muita coisa acontecendo, muitas entrevistas, e não só nos Estados Unidos, aqui também. E por que será que aqui no Brasil também, após a vitória de Trump, muita gente está vindo dar declarações, falar disso, daquilo, inclusive o senhor Luiz Inácio. O senhor Luiz Inácio consta aí na ordem do dia que deu uma entrevista à CNN. Inclusive está tendo aí, comentem aí, dizem que a CNN foi comprada aí há um burburinho que a CNN foi comprada pelo dono do X, e isso aí, não sei até onde vocês já viram. Há um burburinho aí, viu? Bom, e se o dono do X comprou a CNN Brasil também irá nesse pacote. Talvez muita coisa irá mudar, então, na editoria aí da CNN Brasil. Inclusive, certamente, se esse negócio se confirmar, muitas demissões aí para 2025. E aí teríamos, de fato, uma TV inclinada aos conservadores, inclinada para os valores de direita. Vamos ver. Gostei da ideia. Você se lembra quando começou aquele zum de que o Elon Musk compraria o antigo Twitter, e depois se confirmou e fez toda a diferença na campanha agora vitoriosa do Donald Trump nos Estados Unidos. Para o Brasil, inclusive para o mundo, a compra da CNN pelo Elon Musk seria de fato uma coroação desse momento tão alvissareiro que é sinalizado nesse momento para o mundo inteiro, com esse farol imenso que acabou de ser ligado lá nos Estados Unidos, que é o 47º presidente norte-americano, o doutor Donald J. Trump. Meus amigos, na ordem do dia, o doutor Luiz Inácio deu uma entrevista à CNN falando isso e aquilo. Vamos verificar aqui. Há várias coisas também, um disse-me-disse nesse sentido e tal, mas vamos começar falando do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, bom, está aqui no toda a mídia, mas vamos começar aqui pela CNN, pela Veja, estávamos falando da Veja, tal. Morre pai de Rodrigo Pacheco, né? E o Rodrigo Pacheco, pelo passamento do seu pai, de nome Hélio Cota Pacheco, que tinha 81 anos e morreu em Belo Horizonte. Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso, cancelou ida ao G20 por este motivo. Morreu na madrugada dessa sexta-feira, dia 8, em Belo Horizonte, o pai do presidente do Congresso Nacional, senador doutor Rodrigo Pacheco, e esse é doutor mesmo, é advogado, como se diz por aí. Hélio Cota Pacheco tinha 81 anos, a causa da morte não foi revelada. Pai de Rodrigo Pacheco morre em Belo Horizonte, diz também o Poder 360. Hélio Cota Pacheco, 81 anos, morreu por causas naturais. Aqui já está dizendo que foram causas naturais. Este sim, me parece que ele não é governante, não tem cargo público, então tem direito à privacidade do seu prontuário médico. O Rodrigo Pacheco, na minha concepção, na concepção de muitos, o Lula, o Lira e tantos outros figurões não têm, né? São altas autoridades. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, viajou a Belo Horizonte nesta sexta-feira para o velório de seu pai. Hélio Cota Pacheco morreu de causas naturais, etc. Com isso, o presidente do Senado, que acumula o posto de presidente do Congresso, não foi à cerimônia de encerramento do P20, do P20, né? Que é a 10ª cúpula de presidente dos parlamentos do G20. A ausência de Pacheco foi comunicada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, durante a sessão. Lira, no entanto, só disse que Pacheco não iria por questões familiares. A informação da morte do pai de Pacheco foi posteriormente confirmada pela assessoria, como se diz por aí, do mesmo, né? Tem gente que usa, né, essa moleta, do mesmo. E aqui tem uma nota e tal, apenas nossos respeitos aqui aos familiares por este passamento, que de fato passa por esse momento difícil de luto, o doutor Pacheco. Muito bem, em complemento a esse vídeo, vamos agora ao núcleo dele, que é o que mais interessa. Vejam vocês, nessa entrevista então que o doutor Luiz Inácio deu à CNN,
que alguns estão dizendo aí que já foi comprada pelo Elon Musk. Isso, como eu disse, vai ser uma mudança estrutural e imensa. Ponto de vista mesmo, valores da emissora, né? Vamos lá. Lula não garante candidatura à reeleição, a sua candidatura à reeleição. Ninguém garante, né, Lula? Ninguém garante. Pelos motivos que muitos imaginamos. E diz a CNN que 2026, ele diz assim, aspas, 2026 eu vou deixar para pensar em 2026. Mas tem muita gente que já te dispensou, Lula. Entendeu? Dispensou. A CNN Internacional, Lula minimizou sua idade. É um robecito, é igual o Biden da Silva. Mas afirmou que espera que não seja necessário concorrer a um novo mandato. Ô Lula, nós estamos todos muito aflitos porque o Brasil, Lula, depende de tu, painho. De tu, sem tu, Lula, o Brasil não vai para frente. É uma ironia. É uma figura de linguagem. Em entrevista à CNN Internacional, Lula, falando inglês perfeito, só que não, disse que só vai pensar em 2026 e não confirmou que tentará a reeleição daqui a 2 anos. 2026, disse ele, eu vou pensar em 2026, tem vários partidos que me apoiam e eu vou discutir isso, reeleição, com muita sobriedade. Lula estará sóbrio, vocês imaginem. E seriedade, afirmou Lula em entrevista exclusiva à jornalista, que alguns diriam a comparsa, Cristiane Amanpour. Questionado sobre sua idade, Lula tem hoje 79 anos. Em um novo mandato, ao chegar em 2030, Lula teria 85 anos, mas ele disse que ele vai chegar a 120 e anteontem foi aniversário de Geraldo Alckmin. E ele disse a Alckmin, desejo que você chegue aos 121. Acho que Lula com isso está querendo o seguinte, se ele quer chegar, ele quer fazer como o Fidel fez, né? Governou na democratura até certo ponto, depois deixou um restinho do tacho para o Raul Castro, né? Vocês sabem disso. Questionado sobre sua idade, 79 anos e um novo mandato, Lula disse que governar não é como jogar futebol, entendeu? Entenderam aí? Disse Lula, aspas, governar não é como praticar esportes, não é o problema da juventude que vai resolver os problemas da governança. O que vai resolver o problema da governança é a competência do governante. O compromisso, a cabeça, a saúde. Lula tem compromisso. Lula tem cabeça. Inclusive parece que tem 2 coágulos lá. Estão estáveis. E Lula tem saúde, claro. É o doutor Calil que eu diga, né? E os seus boletins maravilhosos. Aspas, se chegar na hora e os partidos entenderem que não há outro candidato para enfrentar uma pessoa de extrema-direita, quem é a gente? Quem é uma pessoa de extrema-direita a quem Lula está se referindo? O Bolsonaro, que está inelegível. Você vê que aprendam a analisar as coisas. Essa aqui está até fácil. Quem é essa pessoa? Né? Ele está dizendo, bom, se chegar a hora de disputar e não tiver uma outra pessoa para encarar aquela pessoa de extrema-direita, é o Bolsonaro. Pera lá, mas o Bolsonaro está inelegível, Lula. 2 inelegibilidades, aquelas pessoas, Lula, fizeram pesar sobre o couro, o lombo do Bolsonaro. Mas, Lula, você está trazendo no horizonte a possibilidade de aquela pessoa de extrema-direita, Lula, está apta, está elegível. O que está mudando? É o fator Trump. O que está mudando? Então, repetindo o que disse Lula, se chegar a hora de enfrentar, se chegar a hora e os partidos entenderem que não há outro candidato, que não eu, para enfrentar uma pessoa de extrema-direita que seja negacionista, né? Ô Lula, dê o tamanho da porrada que a Camila Risos tomou, rapaz, lá nos Estados Unidos, rapaz, com essa historinha de negacionista, pauta identitária, né? Nisiquezinho, né? Te catar. Né? Então tá tudo certo, o roteiro vai ser o mesmo, está traçado, né? Olha o que eles têm a oferecer, corte de gastos, não. Uma reforma administrativa do governo para todos, não. É isso que eles têm. Negacionismo, sei o que, história velhaca, hein? Muito bem, foi por essas e outras
que os trabalhadores votaram em massa no Donald Trump, os latinos, os negros, votaram em massa no Donald Trump. Eu ainda vou fazer uma busca para ver como é que, ao final das contas, foi o voto feminino. Se realmente a Camila Rizos teve essa preponderância toda pelo lugar de fala dela de mulher, ou se as mulheres votaram pela economia, né? Então disse Lula, se chegar a hora e não tiver outro para enfrentar uma pessoa de extrema direita, que seja negacionista, que não acredita na medicina e na ciência, essa historinha de que eles estão buscando de novo o negócio de negacionistas da ciência, vocês estão vendo que a mídia já volta a dizer que os casos daquela coisa chinesa voltam a aumentar, vocês estão vendo dizer que novamente já tem registros de despedida da vida por conta daquela coisinha chinesa. Vocês estão vendo que eles estão querendo reavivar alguma coisa. Estão percebendo isso? O STF está julgando na pauta, né, se aquela picadinha tem que ser obrigatória, e todos estão dizendo que tem que ser obrigatória, né, eu vou invadir o seu corpo, com o que eu, Estado, digo que é melhor para você. Que mundo é esse, meus amigos? Que mundo é esse? Eles estão ensaiando esta coisa de novo, né? Aí Lula disse, bom, diante disso, obviamente, estarei pronto para enfrentar. Doutor Calil que o diga, né, Lula? Lula, porém, disse que, aspas, espera que isso não seja necessário, que novos candidatos surjam para promover uma grande renovação política no país. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam na sinceridade dessa fala? A declaração à CNN segue o tom de outras entrevistas. Em junho desse ano, a Rádio CBN, quando disse que, aspas, tem gente muito boa para ser candidato, eu não preciso ser o candidato, disse ele. Lula. Em 2022, ainda durante a pré-campanha eleitoral, Lula indicou que não tentaria uma reeleição. Isso aqui já é baboseira, né? Ninguém leva isso a sério. Ninguém. Bom, ainda na CNN, sobre apoio de Bolsonaro a Trump, Lula diz à CNN que esse presidente não tem votos nos Estados Unidos, né? Está tentando aqui diminuir a importância dessa aliança que Bolsonaro tem com o Trump. Impossível diminuir a importância disso, é algo muito poderoso, pessoal. Diz aqui o nosso querido filósofo da política, o Lula, o Bolsonaro era presidente e eu derrotei. Não, Lula, vocês o derrotaram, Lula, lembra? Nós derrotamos o bolsonarismo. Tu não derrotou coisíssima nenhuma, Lula. Tu não derrotou ninguém. Se ele estava apoiando o Trump, ele não tem voto nos Estados Unidos e o Trump não teria ganho as eleições. Entendi, Lula. Disse Lula. Lula disse querer manter uma relação de respeito com o Trump. Se nós estabelecemos essa linha de comportamento, de civilidade... Lula, tu chamou o cara de nauselsta, Lula. Isso é linha de civilidade? Entendi. Será que é essa civilidade que Luiz Roberto Barroso disse que quer recivilizar o Brasil? Ele quer manter linha de respeito, entendi. O resto fica tudo muito mais fácil. Tá bom. Aliás, hoje está sendo noticiado na mídia que já chegou de maneira bastante ilustrativa aos ouvidos de Trump todos esses xingamentos que o Dr. Luiz Inácio vinha fazendo ao Trump. Postura indigna. Aliás, para finalizar esse breve vídeo, tá um chororô, um chorapitanga, um ai-ai-ai, um ui-ui-ui, o meu Deus, cadê o meu buraco para meter a minha cabeça e meu traseiro? Tá um negócio terrível. E isso, bom, vejam vocês. Estava aí a coisa aí de... logo no primeiro dia, inclusive, após a vitória do Trump, a mídia estava dizendo, eu não vi, mas a mídia, né, com as suas fontes secretas, nunca citam nomes, então, olha, ministros do STF debocham, fazem brincadeira com a possibilidade remotíssima de o governo Trump aplicar sanções às suas excelências, né, impedindo-os de entrarem nos Estados Unidos. Duvidam disso. Aliás, também hoje a mídia está dizendo que o doutor Alexandre de Moraes disse: a vitória do Trump não mudará o meu jeito de atuar na Suprema Corte. Claro, óbvio. Claro, óbvio. É um homem fortão.
Mas seja, parece que alguns de lá, do nosso Olimpo jurisdicional, parece que estão sentindo os ventos uivantes dos novos tempos. A exemplo do Edson Fachin. O Edson Fachin. Em evento no STF, Edson Fachin diz o seguinte, aspas, isso agora, depois da vitória do Trump, sentiu, hein? Ele diz, uma onda de populismo autoritário se levanta no mundo. Eu não sei se é uma onda de populismo autoritário, não, Fachin, duvido muito disso, mas que é uma onda de conservadorismo e de pessoas que querem ainda lutar pela decência. Isso é. E nós vamos poder ver isso com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos, essa turma toda conservadora se juntar, e o povo que deu essa autorização, eles vão se juntar na posse do Trump. E aí é outra coisa. O Bolsonaro já disse que vai pedir, por meio de sua defesa, que lhe devolvam o passaporte para ele ir à posse do Trump, que o Trump já disse que o convidará. E aí? E aí? Será que vão negar o passaporte? Talvez sim. Dizem também que o STF já mandou avisar que não vai liberar o passaporte. Mas Fachin, gente, Fachin está dizendo uma onda de populismo autoritário se levanta no mundo. O magistrado falou sobre o que ele chamou de novo vírus, que segundo ele se dissemina e compromete o sistema de justiça. Luiz Edson Fachin, esse homem é um estandarte da democracia. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, disse estar preocupado com o que classificou como uma onda de tendências populistas autoritárias, de autoritarismo, né, que estariam se levantando no mundo. As declarações foram feitas nesta sexta-feira, 8, na abertura do seminário, aspas, o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, Relevância e Perspectiva. Em seu discurso, Fachin destacou que a liberdade e a democracia são fundamentais para assegurar um futuro viável. Eu concordo. O problema é que passaram a esvaziar muita gente, né, Fachin? O que é liberdade? O que é democracia, né, Fachin? São fundamentais para assegurar o futuro. De acordo com o G1, o magistrado alertou sobre um novo vírus que, segundo ele, se dissemina e compromete o sistema de justiça em várias partes do mundo. Fachin afirmou que enfrentar essa ameaça exige resiliência e vigilância democrática dos tribunais. Ou seja, ele está dizendo que os tribunais têm que praticar ativismo judicial. Todo ativismo judicial, digo eu, é inconstitucional, porque a Constituição não determina que um poder deva prevalecer ou é mais importante do que os outros dois poderes. E ativismo judicial é quando o poder quer abocanhar as atribuições dos outros dois poderes. E isso é inconstitucional. Isso arregaça com os nossos freios e contrapesos previstos, que deveriam haver, né? Há na Constituição, mas o Michel Temer já disse que no momento no Brasil tem duas Constituições, aquela de 88 e aquela outra que é o conjunto das interpretações de quem quer flexibilizar a democracia para proteger a democracia. Mais ou menos isso. É por aí. Chega, né, pessoal? Acho que basta de Edson Fachin, né? Chega. Acho que aqui já está bom. Já está bom. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição se já está aí, compartilhe se puder e também considere se inscrever como membro do canal, ainda tem a aba Seja Membro. É isso. Até a próxima. Talvez haja a próxima.